mora aqui na Austrália, não fez a declaração de saída definitiva, né? E eu recebo renda de aluguéis no Brasil. Bom, calma que não terminou. Tenho declarado todos os anos no imposto de renda. Isso está certo? Isso está errado? O que a pessoa deve fazer? Ela senta, chora. O que ela faz nesse caso? Porque essa pergunta dos aluguéis é uma das que eu mais recebo. Eu imagino o quanto você não deve receber essa pergunta também. Olha, Raul, a gente parece que está indo do mais simples para o mais grave. Né? A gente está naquele primeiro caso que é sinal verde, o segundo caso, sinal amarelo. Esta terceira pergunta é o sinal vermelho. Amigo que está nos assistindo, se você está nessa situação, vou dizer que você está bem encrencado. Por quê? Raul, as pessoas não sabem disso. Mas quando você é não residente fiscal, a regra de tributação do Brasil é totalmente diferente do residente. Então, vou dar um exemplo aqui do aluguel. É o mais comum de todos. Eu estou morando na Austrália, deixei a minha casa, deixei meu apartamento no Brasil alugado. Né? Tá lá com a imobiliária, tá lá com o quinto andar, etc. Tá bonitinho o negócio, tá? Tem um contador que faz essa declaração para mim todos os anos. Né? Não tá certo? Raul, não tá certo? Eu tô fazendo as coisas erradas? Olha só. Tá bem errado. 1, tá muito errado. 2, o que você está fazendo pode ser enquadrado como fraude. Fraude fiscal. Isso é crime. Então, você que está nessa situação, sinal vermelho para você. Sinal vermelho para você, porque o que você pode, o que você deve estar fazendo aí, o que você está fazendo nesse momento, pode ser considerado crime aqui no Brasil. Por quê? Porque isso pode ser enquadrado como fraude, como dolo, assim, uma ação dolosa para você evitar ou fazer uma evasão fiscal. Entendeu? Por que isso, Raul? Porque a regra de tributação do residente é diferente do não residente. Então, vamos dar um exemplo do aluguel. Eu moro aqui em São Paulo, sou residente fiscal no Brasil. Eu recebo, vamos supor, R$1.000 de aluguel, R$1.500. Tem uma kitnet lá, está sendo alugada por R$1.500 por mês. Aqui no Brasil, essa é a minha única renda. Vamos dizer assim, não tem mais renda nenhuma. Só tem esse aluguel de R$1.500 da kitnet para simplificar o meu exemplo. Tá? Eu aqui no Brasil, eu tenho a isenção do imposto de renda sobre esses 1.500. Por quê? Porque eu só começo a tributar no Brasil a partir de R$1.906, R$1.917 por mês de renda. É a tabela progressiva de imposto de renda do Brasil aplicável aos residentes fiscais no Brasil. Ok? Legal. Pode ser que eu tenha mais do que 1.500. Eu tenha 1.500 e tenha outro imóvel alugado por mais R$1.500. Ou seja, eu recebo 3.000 por mês. Eu até estou um pouquinho acima da faixa de isenção. Só que quando eu entrego a minha declaração de imposto de renda todo ano, eu tenho a opção de escolher entre o desconto simplificado, que é 20% da renda tributável, cai, ou seja, vou tributar 80% dos meus rendimentos tributáveis, limitados a um certo valor, ou o modelo completo. Aí eu tenho R$3.000 por mês e faço uma declaração de imposto de renda e uso o modelo simplificado. O que acontece comigo? Caio na isenção de novo. Pago zero de imposto de renda. Isso eu sou residente fiscal, Raul. Se eu moro na Austrália, eu não tenho direito a essa isenção. Eu teria que pagar 15% de imposto de renda todos os meses, na mesma data que eu recebo o crédito do aluguel. Não residente não tem um mês para pagar. Não é, eu recebo hoje e pago o imposto no mês seguinte. Não. A regra para o não residente é, recebeu o aluguel hoje, você vai pagar o imposto hoje. Entende? E se eu recebesse R$100 de aluguel, Raul, míseros R$100 de aluguel, eu estaria obrigado a pagar R$15 de imposto. Não existe isenção para não residente. E olha só, você que está nos assistindo agora,
E esse é o meu ponto. Você que está nos assistindo agora, está exatamente nessa situação que a gente está falando, você está tendo receitas de aluguel e está tributando na tabela progressiva, a tabela progressiva pode ser muito mais favorável para você, do ponto de vista de menor imposto a ser recolhido. Ou você pode estar, né, conseguindo uma isenção que você não tem direito. Não tem direito. E esse é o grande... Aí que pega, né? Aí pega, sabe por quê? Porque se o fisco te pegar, se a Receita Federal te pegar, ela pode entender que você agiu com dolo. O que é agir com dolo? Você sabia o que você estava fazendo, mas você deu o migué. E se a Receita Federal interpretar que as suas atitudes têm dolo, ou seja, você sabia o que você estava fazendo e o seu objetivo fazendo isso era reduzir a carga tributária, pegar uma isenção que não lhe era devida, que você não tem direito, etc., ela pode enquadrar isso como crime. Duas coisas acontecem nesse caso. Primeiro, você vai tomar a multa. A Receita Federal vai recalcular todos os seus impostos, multa, juros, tá, de mora, né? Juros de correção, etc. Vai enfiar todas as multas que ela acha que você tem que pagar. Você vai tomar uma burdoada gigante da Receita Federal nessa brincadeira. Dois, ela pode pegar todo o procedimento administrativo de fiscalização tributária, mandar para o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal decida se abre ou não um processo criminal federal contra você, por evasão de divisa. Pessoal, né, Brasil é uma palhaçada, Brasil é isso, Brasil é aquilo. Cara, não é que o Brasil é uma palhaçada, Brasil é isso, Brasil é aquilo. Não. A Receita Federal, o Ministério Público, ele é muito leniente com o contribuinte. Eu acho isso muito favorável. Isso não é um ponto negativo, eu acho que é um ponto positivo para o Brasil. Tá? Não é, eu esqueci de declarar uma renda, eu tenho que ir para o tribunal, explicar para um juiz por que eu esqueci de declarar aquela renda. Assim, Estados Unidos é mais ou menos nesse nível. Se omitiu renda nos Estados Unidos, você vai explicar numa corte de justiça, cara. Entendeu? Aqui no Brasil, a gente não faz isso. Aqui no Brasil, a Receita Federal, ela tem os olhos pró-contribuinte. Ela olha e fala assim, pô, o cara esqueceu. O cara não é bandido, entendeu? O cara não é bandido, o cara esqueceu. Pô, aí, ó, contribuinte, CPF número tal. Eu reviso a declaração, você esqueceu um rendimento aqui, eu vi que tem, recalculei, tá aqui a conta para você pagar. E pagou, morreu o assunto, vida que segue, você toca a sua vida, não esquece ano que vem, declarar isso de novo, hein? Olha lá. Receita Federal é muito legal nesse ponto com o contribuinte, entendeu? Só que quando ela percebe que ela está sendo traída, você já sabe como é que é. Porque a pessoa, quando está sendo traída, você acha que a pessoa é racional? Você acha que a pessoa vai ser tranquila? Não. A pessoa vai até as últimas consequências, Raul. E se a Receita Federal achar que aquele contribuinte está de sacanagem, a Receita Federal pode sim, eu já vi isso acontecer, tá? Não em casos como o que a gente está falando agora aqui, pessoal, pelo amor de Deus, não fiquem aterrorizados, tá? Quem estiver na situação aí nos assistindo. Mas eu já vi outros casos, de, além da multa, além de todo o procedimento da Receita Federal, eles mandarem cópia para o Ministério Público Federal para a abertura de um processo criminal. Entendeu? Então, tem, sim. Não pagar impostos, fazer evasão fiscal no Brasil é crime, sim. É crime. É crime, está no Código Penal, pode ir para cadeia. Entendeu? Então, assim, eu diria para essas pessoas nessa situação que a gente está falando agora, dessa terceira pergunta. Cara, para tudo, respira, e, você vai ter que dar um jeito nessa situação. Você vai ter que fazer em algum momento, você vai ter que fazer alguma coisa, tá? Não, vai ter que buscar. E, gente, e aí que entra a questão. Procura um profissional, procura o Rossano. Eu vou passar todos os contatos, tudo vai estar na descrição dos vídeos aqui, porque aí já começa aquela coisa que é o perigo da conversa do churrasco, da conversa do bar, que a pessoa, não, mas faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Geralmente, a primeira pergunta que as pessoas vêm para mim é: você tem um contador para me ajudar com isso? Eu digo, geralmente, os contadores não
vão saber, né? A não ser que eles tenham experiência com expatriados, eles não vão saber isso. Os contadores na Austrália, muita gente não era contador no Brasil. Quem era faz 5, 6, 10, 15 anos que não trabalha mais com isso. Então, procure um especialista, tá? Eu sempre digo isso.